Olá, que bom que você está aí. Eu vim fazer um convite para você muito especial. Nós precisamos aproveitar essa data da Páscoa para falar do grande amor de Jesus, a sua obra por nós lá na cruz. Nós precisamos de um Salvador e Ele veio para isso. Que oportunidade maravilhosa que a gente tem para falar com as crianças sobre a Páscoa. A Páscoa é ressurreição, é vida, mas nós temos que começar pela morte, falando da morte de Jesus. Nem todo mundo gosta de falar. Por que falar sobre morte com criança? Mas nós precisamos ensiná-las que Jesus deu a sua vida. Então não precisa falar a palavra morte, né? Mas fala que Jesus deu a sua vida por nós. Ele se entregou por nós. Então, quero mostrar para você, para que você pense um pouquinho nessa pergunta. Você já pensou nessa pergunta? Quem foi o culpado da morte de Cristo? Cristo morreu por nós, deu sua vida por nós. Mas será que existe um culpado? Alguém foi culpado? Tem algumas cidades que fazem até um boneco, né, chamado Judas, e eles batem naquele boneco pensando que ele foi culpado da morte de Cristo. Porque eles lembram que Judas, né, ele vendeu Jesus. Ele queria entregar Jesus para os religiosos, e os religiosos da época, eles não aceitavam quando Jesus dizia que era o Filho de Deus. Alguém falar que é Filho de Deus naquela época era muito grave, mas Jesus é o Filho de Deus. Jesus, ele é o Filho perfeito de Deus. Deus enviou Jesus. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Claro que Jesus é o Filho de Deus. Mas Judas viu uma oportunidade. Ele gostava muito de ganhar dinheiro. Claro, eu posso então entregar Jesus por 30 moedas de prata. E foi assim mesmo. Ele foi até os sacerdotes, recebeu esse dinheiro e combinou com eles: nós vamos para o lugar onde Jesus gosta de estar. E quando eu chegar lá e der um beijo na face dele, vocês podem prendê-lo. É Jesus, ele que se diz Filho de Deus. Será que Judas, ao entregar Jesus, se tornou culpado da sua morte? Foi Judas o culpado da morte de Cristo? Talvez você pense, e a multidão? Sim, a multidão, muitas pessoas estenderam roupas na rua quando Jesus entrou em Jerusalém, mas aquela mesma multidão recebeu dos sacerdotes um dinheiro também, um incentivo para gritarem: crucifica-o, que caia sobre nós o seu sangue. Era isso que a multidão gritava quando Jesus foi levado à cruz. Será que a multidão é culpada da morte de Cristo? Quantos de nós, muitas vezes, não obedecemos, não cremos, não temos fé em Deus? O que nós temos feito no meio da multidão? E Herodes? Herodes, ele era o representante do povo judeu, mas ele obedecia ao governador. Herodes foi também quem recebeu Jesus na casa dele, quando os religiosos entregaram e queriam que Herodes desse um jeito para que Jesus fosse crucificado. Mas Herodes não tinha poder nenhum, por isso ele devolve, ele entrega Jesus para Pilatos. Pilatos era o poderoso governador. Pilatos conversou com Jesus, perguntou de Jesus e até mesmo foi chamado do lado pela sua esposa e falou: olha, você não deve fazer nada de mal para ele. Eu tive um sonho ruim, você não deve fazer nada. Então Pilatos pede água, uma bacia com água, simbolizando assim que ele iria lavar as mãos dele, porque ele não era culpado da morte de Cristo. E entregou então Jesus aos sacerdotes, né? Que o sacerdote, ele precisa ser crucificado. E dos sacerdotes, Jesus foi entregue então aos soldados. Pilatos então pediu aos soldados que prendessem Jesus, amarraram suas mãos, tiraram suas roupas,
mas colocaram uma capa nele, dizendo que ele era um rei. Fizeram até uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Aqueles homens, que se diziam soldados, estavam brincando e eles debocharam, eles riram, eles cuspiram, eles bateram em Jesus, fizeram Jesus carregar a cruz. Será que os soldados foram culpados da morte de Cristo? Quem foi então culpado? Talvez você pergunte, e eu? Será que fui eu? Será que foi você? A Bíblia diz que nem eu e nem você. Em João 10:18 diz que Jesus se entregou voluntariamente para morrer em nosso lugar, para ser o nosso Salvador, porque nós somos pecadores. E como pecadores, nós não podemos entrar na presença de Deus. Mas quando Jesus veio e morreu na cruz por nós e se deu voluntariamente, Ele conquistou um lugar especial para nós, acesso a Deus. Por isso nós podemos louvar, podemos falar com Deus e cremos que Jesus comprou tudo isso por nós, né? O direito de entrarmos na presença de Deus e um dia estarmos com Deus para sempre. A Páscoa é a comemoração da ressurreição de Jesus. Ele foi entregue sim, ele foi morto sim, ele foi sepultado, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. Por quê? Como ele havia dito, ele é o Filho de Deus e Deus o ressuscitou, assim aceitando o sacrifício de Jesus lá na cruz por nós. Por isso Jesus ressuscitou, e ele ressuscitou para ser o nosso Senhor, para estar conosco todos os dias. E ele prometeu, um dia ele voltará para nos buscar. E nós estamos aguardando, não é? Esperando a vinda de Jesus, do Jesus que está vivo. Jesus está vivo. Feliz Páscoa! Nós queremos apresentar o material, o recurso visual para você com mais detalhes. Vamos juntos? Apresentando o material, alguns detalhes do material, né? As letras em EVA branco, com alguns contornos, né? Os pontilhadinhos aqui para dar um detalhe, destacar mais um pouquinho, embora a letra branca destaque bastante, no fundo preto, né? É um EVA grosso de 5 milímetros, quase um tapete, né? Coloquei os pontos de interrogações aqui, coloridos, lembrando na sequência da história também, né? Então, organizei as letras aqui como eu gostaria que fosse, né? Distribuindo da forma correta. Então você pode fazer o seu, ele está num formato de A4, que é um tamanho bom para a gente manusear e que todos podem ver, principalmente pela cor, né? Então a cor, ela já traz uma mensagem em si, né? Fala de morte. Aqui então eu coloquei a primeira, respondendo, né? Questionamento ou colocando mais ênfase a esse questionamento, se foi Judas o culpado. Aí essa interrogação é bem grande, né? Ocupando quase o espaço todo do visual. Na letra com a cor, né, prata, com glitter prata, lembrando das moedas de prata. Então tem uma referência. Então o visual, ele esclarece a mensagem, fixa a mensagem. Poderia só apenas ter o nome e o ponto de interrogação sem a figura, mas a figura também ajuda a criança, né, a fixar a mensagem. Quem era Judas? Judas é um discípulo de Jesus que cuidava do dinheiro, e aqui então ele gostava do dinheiro, né? Por isso ele vende Jesus com as 30 moedas de prata. A multidão, então nós fizemos o mesmo ponto de interrogação na cor vermelha, porque a multidão gritava que caia sobre nós o sangue de Jesus. Então, lembrando do sangue de Jesus, coloquei as letrinhas, olha, na vertical, era uma palavra grande, então eu distribuí dessa forma. É claro que você pode fazer o cartaz um pouco maior também, né? Mas aqui um tamanho para crianças, até 20 crianças podem ver bem o visual. Numerei também, né? Tem a sequência, não podemos esquecer, né? Cartaz 1, o número 1, cartaz 2, o número 2 aí no cantinho, o cartaz 3, Herodes, coloquei a figura de Herodes, você pode pesquisar e pôr uma outra figura, o nome, né, então o nome Herodes, aí a cor cinza, lembrando, né, de quem ele era da realeza, ele também cuidava, né, da cidade, ele representava o povo judeu também.
Aqui os religiosos, que são os sacerdotes, também uma palavra com bastante letrinhas, por isso a gente colocou dessa forma aqui. Você pode colocar do jeito que você quiser, como eu falei, um cartaz maior, uma letra menor, ou simplesmente a gente pode, em vez de colocar as letrinhas, colocar só uma tirinha, né, em branco e escrever com a sua própria letra também. Amarelo, né, lembrando também da riqueza dos religiosos, como eles gostavam do ouro também, né? E eles gostavam de viver de forma muito luxo. Pilatos, então a cor da realeza também é o roxo, né, o lilás, o púrpura, que a gente pode, né, a roupa dele com muito os detalhes em ouro aqui também, né, a coroa dele, as joias. Aí Pilatos, poucas letras, dá pra gente colocar tudo ali em cima, né, e destaca bastante também no visual. Os soldados, deixei na cor azul, né, também uma palavra grande, foi encaixado uma em cima da outra, mas dá para ler, então é o seu cuidado que a gente tem, né? A coroa aqui de espinhos, feito também no EVA, com detalhes, esses branquinhos aqui é uma tinta da Acrylex, uma tinta puff também que a gente usa, né? Que ela tem um biquinho bem fininho para a gente fazer esses detalhes. O prego, então por ser preto o fundo, a gente tem que trazer essa luminosidade, né, que a gente faz através da tinta branca. Então, mesmo sendo na cor marrom aqui, mas dá para as crianças perceberem bem o visual e a mensagem que ele traz, né, a referência que os soldados fizeram com Jesus. E aí, eu e você, né, por quem Jesus morreu, nosso coração se enche de esperança diante dessa pergunta, porque o próprio Cristo dizendo que ele se deu voluntariamente por nós. Aí a cruz, né, o símbolo da morte de Cristo, ele morreu, ele foi crucificado. O coração preto, lembrando, ele foi crucificado por quê? Pelos nossos pecados. Demonstrou o seu amor, por isso a gente colocou então os corações vermelhos. Então aqui todo o visual, o recurso visual, ele remete à mensagem, ele ajuda a esclarecer a mensagem. Então você tem que ler a mensagem, conhecer a mensagem para desenvolver um bom recurso visual. E você pode desenvolver aí o seu recurso. Talvez nem precise fazer o cartaz. Se você fizer apenas um ponto de interrogação bem grande, você já pode contar a história para eles, né? É uma sugestão nossa para você.